Então abra sua Bíblia em João capítulo 16, versículo 13, 14 e 15. Olha aqui para a tela, quem ainda não abriu a Bíblia, quem não trouxe. 1, 2, 3, leia comigo. 1, 2, 3, leia comigo. Mas... Pare. Repete aí essa frase, 1, 2, 3. Mais o quê? Quatorze. Receber do quê? 15. Amém. Quem falou essas palavras? Quem falou, igreja, essas palavras? E João só escreveu. Por que eu dei ênfase? Volte para o 14, por favor. Por 13. Volte aí para o versículo 13, irmã. Verso 13. A parte terceira aí, depois do ponto e vírgula. 1, 2, 3. Porque não de si mesmo. Eu fiquei, todos que estão acompanhando na quarta-feira, nós falamos 2 quartas-feiras acerca da doutrina do Espírito Santo e a sua personalidade. E quando eu estava lendo esse versículo por algumas vezes, nós lemos na outra quarta e lemos na quarta passada. E o Senhor me incomodou muito nesse versículo, irmão Jeremias. Porque nós queremos muitas vezes fazer a nossa vontade, nós queremos falar o que nós queremos falar e falamos, mas quando eu li, esse termo brilhou na minha mente, no meu coração, irmão Josuélito. Nós estudamos que o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é Deus. Isso aqui me chamou a atenção, porque o Espírito Santo, eu vou transliterar, porque Deus não falará de si mesmo. O Deus Espírito Santo não falará de si mesmo. E o Deus Filho, Jesus, está dizendo o quê? Mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará o que há de vir, ou seja, as coisas futuras. Aleluia. Ainda em João capítulo 6, versículo 38, por favor, coloque aí. Ainda em João capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha, mas... Quem está falando? O Deus Jesus está dizendo que ele desceu do céu não para fazer a vontade dele, mas sim de quem? Do Pai que está nos céus. Gênesis capítulo 1, versículo 26, por favor. E disse Deus, o que Deus disse? Pare bem aí, por favor. Como é que é o verbo? Como é a conjugação do verbo fazer? Façamos. Eu digo sozinho, façamos. Eu digo façamos como tem eu e mais. Continue. Conforme... Amém.
Então está provado o quê? O Espírito Santo, Deus, não fala o que Ele quer, Ele fala o que Ele ouviu e ensina as coisas que hão de vir. Jesus, Deus, o Filho, não faz a sua vontade, Ele faz a vontade do Pai que Ele enviou. O Pai, por sua vez, Deus, o Pai, Ele não faz as coisas isoladamente, sozinho. Ele diz, façamos, ou seja, há uma concordância total. Há uma concordância que não tem como questionar. Como é que eu, ser humano, pobre, dependente, limitado, quero fazer o que me dá na telha? Como é que eu, que sou salvo e liberto pela graça, pela misericórdia, quero fazer o que me dá vontade? Mas sei lá, não vou no culto não vou não, depois eu vou. Aquela irmã, não vou com a cara dela, não vou não, deixa que depois eu vou. Amanhã, de repente eu vou. Como é que eu, como crente dependente, eu posso fazer o que eu quero? Se Deus não faz sozinho, o Espírito Santo não faz o que Ele quer, Jesus não faz o que Ele quer, mas o Albino Carlos Martins quer fazer o que ele quer. O fulano de tal também quer fazer o que ele quer. É sério ou não é? Dá para dar um glória a Deus aí? Glória a Deus, ainda bem que dá para dar glória a Deus. Porque quando a ferida bate, quando o sal bate na ferida, dói. Mas quem falou, Sara? Irmão, dói, mas sara, Paulo. Dói, mas sara, igreja do Senhor. Eu não posso fazer o que eu quero. E muitas vezes nós confundimos. Glória a Deus. Ao invés de querer fazer, ou tentar fazer, ou lutar para fazer a vontade de Deus, que está escrita nas páginas da Bíblia Sagrada, nós queremos fazer o que o nosso coração manda. E já diz o sábio Salomão, enganoso é o coração do homem. Pastor, então o negócio está difícil, porque eu não posso consultar meu coração. Quem eu vou consultar? Quem está vindo na quarta-feira está sabendo, né? O Espírito Santo é Deus, e Ele veio para ajudar, Ele veio para interceder, Ele veio para ser meu amigo, Ele veio para habitar conosco, Ele veio para interceder com gemidos inexprimíveis. Quem eu devo consultar? Quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta após ti. Tu vai falar com quem? Contigo mesmo? Não, com Deus em oculto. E Ele que conhece o teu coração em oculto, Ele te responderá. Ele te responderá. Muitas vezes a gente pensa que cumprir a vontade de Deus é ficar um zero à esquerda, perder a identidade, mas não é isso. Não é isso. Nós temos a nossa personalidade, a nossa identidade, mas podemos, com tudo isto, fazer a vontade de Deus. Quando eu tento fazer a vontade de Deus, eu quero cumprir um propósito maior na minha vida, que eu não sei, mas Ele sabe. Você não sabe, mas Deus sabe ao teu respeito. Tu não sabe direito, mas Deus sabe ao teu respeito. Então, se você fizer a vontade, cumprir a vontade dEle,
Ele vai te colocar nesse propósito maior. Glória a Jesus. O Espírito Santo, quando Jesus disse assim, ó, ele não vai falar de si mesmo. Ele não poderia falar de si mesmo? Claro, não é Deus, não é o Espírito Santo. Sim, mas há uma concordância. Já está tudo, irmão Elias, tudo planejado. O que ele vai dizer, ele vai ouvir. E Jesus disse assim, ó, ele vai receber do que é meu e vai dizer. Porque tudo que o Pai tem, olha a conexão, tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu estou dizendo que ele vai dar para vocês do que é meu. Ou seja, Deus perfeito, poderoso, triuno, único Deus verdadeiro, que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um com a sua personalidade e com a sua área de ação. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo nesta dependência do Espírito Santo, porém, todavia, contudo, Ele não vai fazer a sua vontade. Ele ouve de Deus e diz, meu filho, é por aqui, minha filha, é por aqui, faz assim que vai dar certo. Aleluia! Então, a renúncia, ela é muito importante. Eu deixar de fazer a minha vontade para tentar fazer a vontade de Deus. E isto não define nível nem grau. É tudo, é tudo. Jesus falou desta forma: quem quiser me seguir, quem quiser vir após mim. Para onde é que ele vai? Tomé disse assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais e nem sabemos o caminho. Como é que... Ou seja, dá a indicação que ele diz: quem quer vir após mim, é para onde? É para a glória, é para o céu. Naquele momento específico, era para uma renúncia. Jesus estava dizendo: eu vou renunciar como Deus e vou para aquela cruz. Mas aí João mesmo, capítulo 14, ele diz o quê? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ou seja, ele já foi preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Então, se eu quero seguir, ele disse o quê? Negue-se, renuncie-se, pare com a tua vontade, venha após mim, tome a sua cruz e siga-me. Calvário é cruz, céu é cruz, céu é renúncia. Eu não tenho mais os meus desejos, eu tenho um desejo para fazer, eu tenho uma vontade para fazer. E o apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus é boa, que a vontade de Deus é perfeita, que a vontade de Deus é agradável. Então, se eu cumprir a vontade de Deus, é bom para mim. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Jesus afirma que a sua vinda à terra tem um foco único: a agenda do Pai. A agenda do Pai. Eu não vim fazer a minha vontade, eu não vim cumprir a minha agenda, eu vim cumprir a agenda do meu Pai. Vou fazer uma pergunta bem bobinha. Quem quer cumprir a vontade do Pai? Levanta a mão assim, dá um grito de glória a Deus. E quem não quer, diga, levante a mão e diga: eu não quero fazer a vontade de Deus. Levante a mão, por favor. Quem não quer? E por que você não levantou a mão? Eu vou perguntar mais uma vez, dar uma oportunidade.
porque a pessoa fica com vergonha de levantar a mão. Se fosse no jogo, era gol, era viva, era olha, eita, eu estou contigo, faz mais um e tal, é falta, não é falta, nem assim. Mas na igreja, quando ele levanta a mão e dá glória a Deus, quem quer cumprir, eu não vou nem olhar para lá. Quem quer cumprir a vontade de Deus, levante a mão e dê um glória a Deus. Isso, igreja. Levantou não, Jeremias, a mão? Levantou, Jeremias levantou. Queremos fazer a vontade de Deus. Aleluia. O Espírito o Espírito Santo segue o mesmo padrão. É o mesmo padrão. Eu não vim fazer minha vontade. Luiz Lima, eu não vim fazer minha vontade. Aleluia. O Espírito Santo. Aí tem gente que pensa assim, irmão Josué, que pensa assim, ó. Deus está no céu mesmo, né? Sentado no trono. Jesus está ao lado dele. Esse Espírito Santo deve estar ocupado lá na Vila Embratel. Ele não vem para cá não. Eu vou fazer o que eu quero. Né? Eu ouvi a irmã Flaviane aí, cadê ela? Está aí? Tá? Está ali, foi não. Eu ouvi sim. Aí a gente diz assim, o Espírito Santo está na Vila Embratel, é longe demais, é mais de 20 quilômetros. Ele não vem não, dá para fazer minha vontade aqui. Ou então, quando ele chegar, eu digo que eu não fiz. E ele nem vai saber. Mas o Espírito Santo é Deus e ele veio também cumprir a agenda do Pai. Não adianta querer barganhar com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus. Pode até barganhar com o irmão. Pode até barganhar com o dirigente. Pode até barganhar com o seu líder. Mas com o Espírito Santo, com Deus e com Jesus, não dá para barganhar. Ou eu faço a vontade dele, ou então eu estou perdido. Já não mais vivo eu, mas a Cristo vive em mim. A vida que eu levo agora, transliterando, não é mais a que eu queria, não é mais a que me agrada, não é mais de sombra e água fresca, não, é o caminho do Calvário, é com luta, é com dificuldade, é com perseguição, mas o meu culto sai, pode ser exprimido, mas o meu culto sai. Por que, pastor? Porque se eu fizer um culto bagunçado, todos podem oferecer e Deus receber, mas o meu culto bagunçado, Deus não recebe. Pastor, existe isso? Claro que sim. Claro que sim. Abel e Caim. Está escrito. Deus recebeu a Abel e ao seu sacrifício, ou a sua oferta, ou o seu culto. Mas Caim e a sua oferta, Deus recusou, Deus não quis. E o apóstolo Judas, lá na carta de Judas, ele diz que Deus não recebeu a oferta de Caim, porque ele era de quem? Do maligno. Como é que alguém do maligno vai oferecer culto e Deus receber? Não recebe, igreja. Se tiver 200 pessoas aqui e 199 fizer um culto bom e um fizer um culto ruim, aquele um Deus não recebe. Deus vai receber o culto de 199. E se for o contrário? Da mesma sorte. Deus recebe o um e 199 ele não recebe. Quem entendeu, diga amém. Então eu preciso fazer um culto para agradar ao pastor. Amém? Ou é quando o meu regente gritar comigo, eu tenho que obedecer ele, fazer um culto abençoado para ele.
O meu culto tem que agradar a Deus. Se eu agradar a Deus, eu agrado o meu líder, eu agrado o meu regente, eu agrado o meu dirigente, eu agrado o meu pastor, porque eu estou agradando a Deus. Aleluia! Oh, glória! Quando eu consigo entender estas diretrizes, estas normas, esta realidade que Deus não abre mão, isto é princípio. Quando eu entender isto, meu culto é diferente. Quero nem saber, irmão Joaquim, aí eu não quero nem saber quem está pregando, se é pregador eloquente, se é pregador de onde veio, para onde vai. Não quero saber. Faltou um negócio aqui em cima. Deu para entender? Quando eu entendo quem é Deus, como Ele se manifesta, eu vou entrar com reverência. Eu não quero saber de banheiro e nem de beber água toda hora. Eu falei na quarta-feira, Deus está nos cobrando a nossa postura. Deus está cobrando nossa postura. De culto. De culto. Porque eu acredito que quem era para ir mais no banheiro deveria ser eu, irmão Ademar, irmão Zaqueu, as irmãs mais idosas, que têm certas limitações para ir ao banheiro. Mas não, eu não vejo nenhuma irmã idosa se levantando para ir no banheiro aqui, com exceção de Helena Martins, minha mãe, que tem 88 anos, quando ela vem, às vezes ela vai 2 vezes, 88 anos. Por que então, gente, que o adolescente, a criança, tem que levantar 3, 4 vezes para ir e voltar, ir e voltar? Está correto isso? Aí eu pergunto, é a criança que não está fazendo um culto direito? A criança não tem responsabilidade diante de Deus. Pelo contrário, quando alguém for interpelar as crianças, os apóstolos, e eu poderia até dizer que eram os porteiros aqui, né? Os apóstolos, impedindo, para lá. Epa, deixai vir a mim as criancinhas, pois das tais é o reino dos céus. E nunca lestes onde está escrito? Da criança de peito é que vem o perfeito louvor. Aleluia! As crianças não têm culpa. Se eu tenho a minha criança e ela vai 3 vezes no banheiro, 4 vezes no banheiro, eu sou o culpado. Deus vai cobrar de mim, porque eu tenho que agradar o meu culto a Deus. Tem que agradar. Eu tenho que procurar fazer a vontade de Deus. Dá para dar um glória a Deus aí? Dá? Não vai ficar com raiva do pastor, não. Eu estou pregando a palavra. Segura esse pequeno, Jeremias. Tu não tem não, né? Glória a Deus. Tem muita coisa que a gente não vai conseguir não, tá? Mas vamos. Agora quem está na administração? Vou deixar para outra oportunidade. Deus, o reino de Deus avança quando a vontade do enviado é idêntica à vontade de quem enviou. Vou repetir. O reino de Deus avança. Não estou falando da congregação, não estou falando da família de ninguém e nem de pessoas. Eu estou falando do reino de Deus. E ele avança porque o contexto aqui é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a carapuça dá para mim, que sou humano, e dá para quem é humano. Amém? O reino de Deus avança quando a vontade do enviado é idêntica à vontade de quem enviou. Vamos, bora fazer uma obra, irmão Zaqueu, lá na igreja? Irmão Zaqueu, você vai fazer aquele negócio lá? Amém. Irmão Paulo, vai também? Sim. A vontade está
condizente, está concordando, está em concordância, não é assim? Está idêntica, está igual. Aí o reino avança. E quando é o contrário? Primeiro ponto que eu vou falar aqui. Volte lá, por favor, 14. Minha secretária do computador. Capítulo 14, capítulo 16, versículo 13. Depois do ponto e vírgula, João 16, 14, depois do ponto e vírgula. Cadê? 13, desculpa, 13. Volta só um aí. Isso. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Primeiro ponto, silenciar para ouvir. Eu quero cumprir a vontade de Deus? Sim. Primeiro ponto, silenciar para ouvir. Israel, você concorda comigo que se eu estiver falando eu não posso ouvir? Se eu ouvir, eu vou ouvir atrapalhado. Sim? Quem concorda com Israel, diga amém. Você não concorda com Israel? Se eu estiver falando, como é que eu posso ouvir? Eu estou ocupado com fala. Como é que eu posso ouvir? Eu posso até ouvir, mas eu não vou compreender. Sim? Não, ouvir, não é ouvir a minha voz. É calar para ouvir outro. Então o Espírito Santo, ele calou para ele ouvir a orientação do Pai, ou dos três, todo mundo lá reunido. Tudo que ele tiver ouvido. Aí se a gente for entrar nessa questão, a gente vai... Tem um versículo, João capítulo 8, versículo 9, se eu não estou enganado, que diz assim, ó, porque, ou é 9:8 ou é 8:9, acho que é 9:8. Porque Deus não ouve a pecadores, mas se alguém fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Outro. Entendeu? Aí por que Deus não ouve? Se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, como é que Deus não ouve? Nesse contexto está dizendo que Deus não atende. Não é que ele não consiga ouvir, ele não atende. A pecadores está falando em geral, mas Jairlisson, se alguém, ó como ele não entra na questão de religião, denominação, de família. Se alguém fizer a sua vontade, a esse ele ouve. A questão aqui de ouvir não é só você estar aqui ouvindo, ou eu estar aqui ouvir. A questão ouvir aqui é atender, é cumprir. É por isso que Tiago diz assim, ó, não sejais somente ouvintes da palavra de Deus. Um versículo melhor diz assim, e sede cumpridores da palavra de Deus e não somente ouvintes, porque ouvintes ouve e não cumpre, mas quem ouve e cumpre, é esse ouvir aqui, ó, silenciar para ouvir, assim como o Espírito só fala o que ouve, só cumpriremos a vontade de Deus se cultivarmos uma vida de escuta, oração, jejum e palavra. Eu não posso querer fazer a vontade de Deus de qualquer maneira, aleatoriamente. Amém? Eu vou encerrar, parece que vocês cansaram. Número 2, alinhar o coração, aleluia, com Jesus. Precisamos decidir diariamente. Não vim para fazer o que eu quero. A obediência começa na decisão de submeter nossos planos aos planos de Deus. Como é que eu, crente, servo de Deus, eu tenho uma vontade diferente da vontade do meu Deus? Pode isso, gente? Não tem como, vai conflitar.
A de Deus é essa, mas a minha é essa. Sim. E quem é você na fila do pão? Para ter uma vontade diferente da de Deus e dizer que é crente. Dá para dar um glória aí? Dá. Quem pode glorificar a Deus? Aleluia. Eu posso. Alinhar o coração. 14:21. Do mesmo João. Bote aí, por favor. 14:21. Nós estamos pertinho aí. Aquele que tem os meus mandamentos. Quem é que tem? Levante a mão e diga amém. Glória a Deus. E os guarda. Esse é o que me ama. E se eu tiver os mandamentos e não guardar? Eu amo? Porque é um condicional, sim ou não? Condicional. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é quem me ama. Quem ama, diga amém. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Transliterando, se eu tenho os mandamentos do Senhor e guardo, eu serei amado pelo Pai. E Jesus diz: eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Olha a trindade aqui. Olha para quem gosta. Olha a trindade aqui, ó. Aquele que tem meu mandamento e me ama e guarda é aquele que me ama. E aquele que me ama será amado do Pai. E meu Pai também o amará. E eu o amarei. E eu me manifestarei. Como é que Jesus se manifesta hoje no crente? Através de quem? Do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Só o fato de eu ter os mandamentos e guardar, como disse Davi, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando eu tento guardar, eu estou querendo fazer o quê? Não pecar. Não pecar. Por quê? Porque quando eu quero pecar, a palavra me orienta. O Espírito Santo glorificará a Cristo, Cristo glorificará o Pai. Vou resumir. Humildade é outro ponto. Mudança de prioridade é o reconhecimento de superioridade divina sobre o humano. Quando eu penso em obedecer a Deus, eu estou declarando, decretando, anunciando, reconhecendo que o divino é superior ao humano. Tem como conflitar. Vai se arrebentar todinho quem quiser brigar com Deus. Ai daquele que contende com o seu Criador, caco, entre outros cacos de barro, diz o Senhor. Quem quer contender com Deus? Tem alguém que quer contender com Deus? Que quer dizer, como o vaso diz para o oleiro: por que tu me faz assim, rapaz? Diz. O oleiro diz. Ou o barro diz para o oleiro, diz. Algum de nós pode reclamar para Deus porque a perna é comprida ou curta, ou um pouquinho maior que a outra. Pode? Alguém pode reclamar para Deus porque a perna é mais curvadinha assim igual a minha, ou mais fechadinha? Alguém pode reclamar com Deus, irmão? Então para de bobagem. Para de reclamar. Para de murmurar. Tira o tempo da murmuração para dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu sou grato. Se tu venha hoje, Senhor, eu sou grato. Eu sou assim, Senhor. Ainda que o homem não me louve, ainda que o homem não me agrade, ainda que ele não se agrade de mim, mas todavia o meu Deus se agrada de mim. Isto é importante. Fique em pé comigo em nome de Jesus Cristo.